Oi gente, tudo bem? Eu sou a Malu e eu li Fadas e Copos no Canto da Casa, da Mariana Salomão Carrara. Esse não é o primeiro livro que eu leio da Mariana, mas foi o primeiro que ela publicou. Eu já li Se Deus Me Chamar Não Vou e eu fiz o vídeo sobre ele aqui no canal e também tive a oportunidade de conhecer a Mariana e entrevistá-la para trazer pra cá também. E foi na ocasião dessa entrevista que ela me presenteou com esse livro aqui, que foi o seu primeiro romance publicado e que ela escreveu ainda adolescente. Eu não conseguiria começar um vídeo sobre esse livro sem citar Se Deus Me Chamar Não Vou, que foi a outra obra dela que eu li, porque eu percebo um grande paralelo entre os dois livros, uma grande temática que a Mariana gosta de abordar e que aborda muito bem. Aqui nesse livro a gente tem, numa parte da dedicatória, o seguinte: obrigada aos meus pais por saberem que só pude fantasiar pais tão perversos por ter nos meus o mais real e infalível acolhimento. E eu sinto isso em relação ao Se Deus Me Chamar Não Vou também, porque tanto aqui quanto lá a gente tem duas meninas que se sentem solitárias e que sentem um vazio e que sentem que precisam sair da infância um pouco cedo demais por falta de acolhimento paterno. São situações totalmente diferentes, meninas totalmente diferentes, com histórias de vida e pais totalmente diferentes, mas eu acho que nos dois livros a Mariana aborda essa temática brilhantemente e, bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse. Em Fadas e Copos no Canto da Casa, a gente vai conhecer a Bianca, uma menina com 19 anos, perto de fazer os 20, e que vive num puteiro. Ela trabalha como prostituta, só que ela parece uma menina culta, uma menina muito bem educada, uma menina com berço, né, por assim dizer. E a gente não entende direito como foi que ela caiu ali. O livro tem capítulos curtos e é como se fosse um quebra-cabeça, porque a Bianca vai contando pra gente do seu dia a dia e fazendo reflexões e falando um pouco do seu passado também. É de maneira muito natural e leve que ela vai apresentando os percalços da sua história, e é só no final mesmo que a gente vai entender tudo o que aconteceu, por que ela tá ali e quem é essa personagem. Eu acho muito legal a construção que a Mariana propõe aqui. Eu acho que ela tem um talento incrível pra construir narradoras e personagens que geram empatia. Logo que eu comecei a ler, eu falei com ela pelo Instagram e eu comentei o quanto as personagens dela me cativavam fácil. A Maria Carmen, no Se Deus Me Chamar Não Vou, me conquistou na primeira página, e a Bianca, idem. E eu tenho uma questão muito forte com isso, porque se eu não consigo me relacionar com o personagem, a leitura tem grandes chances de ser bem truncada e de eu não gostar tanto do livro. Claramente não é o que acontece com a escrita da Mari. E ela também propõe narradoras muito humanas e que também, por estarem narrando a sua história em primeira pessoa, podem ser narradoras não confiáveis. Isso é muito legal, porque cada um só pode contar a sua própria verdade, a sua própria visão dos fatos. E a gente sempre tem que entender, quando a gente tá lendo um livro em primeira pessoa, que aquilo não pode ser o todo. Mas o que é o todo, senão a verdade de cada um? Então eu amo pensar tudo isso quando eu tô lendo livros em primeira pessoa, e a escrita da Mari é tão potente que ela é capaz de me suscitar tudo isso. Como ela já deixa claro desde a dedicatória, a Bianca tem problema com seus pais. Ela foi pouco acolhida, a gente vai ter que entender qual issue foi esse que ela viveu, mas desde o início também do livro, ela já vai falar um pouco sobre como o pai é fundamental, como a mãe é fundamental e como ela teve problemas em ter essas referências na vida dela. E ela vai apresentar pra gente, ainda nesse inicinho, uma outra personagem que ela chama de Fada e que ela fala que também é um pouco mãe dela ali dentro do prostíbulo. Então ela tem essa amiga que funciona como uma fada madrinha pra ela. A gente entende que é uma amiga um pouco mais velha e que tá ali cuidando dela, tentando garantir com que ela tenha saúde e segurança e seja bem tratada ali dentro e consiga se virar, e dando certos conselhos também. Essa questão da fada é muito presente, é óbvio, desde o título e durante toda a narrativa da Bianca. Isso porque ela foi chutada da infância muito cedo e de forma muito cruel. Então ela não consegue superar muito bem essa fase da sua vida. E ela carrega então a infância dentro dela e vive uma infância muito latente, mesmo num ambiente tão hostil e tão o contrário da infância e da inocência, né? No próprio título a gente tem referência às fadas, e o que ela quer mostrar com o título, tem um determinado momento em que ela comenta que os homens no bordel, eles só querem ser servidos, eles não querem ter absolutamente nenhum trabalho. Então quando eles bebem alguma coisa, eles jogam no chão, eles não conseguem colocar em cima de uma mesa. Então o bordel é um lugar que vive cheio de copos pelos cantos. E na visão da Bianca, fadas, porque ela acredita em fantasia. E não só em fantasia, ela acredita na vida. Ela sempre faz questão de dizer que ela está prostituta. Ela não é, ela não quer absorver esse rótulo de maneira definitiva, porque ela sabe que a vida pode ir além daquilo e ela ainda tem a capacidade de fantasiar, ela ainda tem a capacidade de sonhar. Ela se vê como uma princesa, ela vê essa amiga um pouco mais velha dela como uma fada madrinha, e essa é a artimanha que ela usa pra encarar a vida, que por vezes é tão difícil. Como um livro que se passa no prostíbulo, sim, a gente vai ter aqui
gatilho de violência sexual e possivelmente de algumas outras formas de opressão também, mas eu acho que a Mariana trata tudo com muita maturidade e delicadeza. Quando eu penso que ela escreveu esse livro ainda ali no final da adolescência, eu fico chocada, porque ela escreve realmente com muita maturidade. Então são cenas marcantes sim, que mexeram comigo porque são muito bem escritas, mas que não são apelativas e poderiam facilmente cair nisso. Não caem, e aí eu acho que é mais um outro ponto incrível pra Mariana. E tem crítica social nesse livro? Tem sim, senhor. Aqui a gente tem muita crítica social, principalmente ao machismo, ao patriarcado e à opressão sexual a qual as mulheres são expostas às vezes desde muito novas. E mais uma vez isso é muito bem trabalhado e abordado pela autora. Ela trabalha esses temas através de várias passagens no livro, até dos próprios clientes seguidos que as mulheres têm por ali, a forma como que eles agem, mas muito dessa carga acaba focada no Lauro, que é um personagem que a gente também vai conhecer desde o início e que é o amor da vida da Bianca, ou pelo menos ela acha. É aquele cliente que virou fixo por quem ela se apaixonou, que não paga mais porque ela não aceita receber por ele, porque ela acredita que as noites que ela tem com ele são noites de amor, e que ela acredita ainda que ele vai um dia largar a esposa pra ficar com ela. Então a gente tem esse clichê, mas que também é muito bem desenvolvido, e a gente vai acompanhando o evoluir ou involuir da relação da Bianca com o Lauro. E eles têm muitos diálogos no livro, ele conversa sempre com ela, ele tá sempre fazendo o quê? Reclamando da esposa, chamando ela de bruxa, falando que ele só tem estresse em casa, que ela fica reclamando o tempo todo. E à medida que as conversas vão evoluindo, a gente vai percebendo o que era claro desde o início, mas que a gente precisa de mais material pra ter certeza que, na verdade, ele é o filho da puta da história. A esposa é médica, ela vive sobrecarregada, cuidando dos filhos praticamente sozinha, enquanto ele tá ali aonde? No bordel. Então, assim, né? Toda a crítica que vem imbuída no personagem do Lauro é muito interessante, não só por essa questão dele estar em um relacionamento monogâmico, estar traindo o compromisso que ele tem com a esposa, mas também o fato dele iludir e explorar a Bianca, e todos os diálogos que ele tem falando sempre tão mal da esposa. Além desses problemas sociais que a Mariana vai trazer muito claramente nas falas do Lauro e nos diálogos que ele tem com a Bianca, a gente vai ter também momentos muito filosóficos, reflexivos e até literários ao longo desses diálogos, porque ela, como eu falei, é uma menina muito culta e muito instruída, que a gente sabe que teve bagagem e que vai soltar umas pérolas, assim, muito filosóficas, ou comparar a vida dela com peças literárias como, sei lá, Ana Karenina, assim, ela cita clássicos ao longo da história e tudo isso ajuda a gente a construir quem essa personagem é. Pois bem, acho que eu já falei bastante do livro, eu espero que eu tenha te convencido a ler essa obra. Eu acho que a Mariana Salomão Carrara tem muito talento e vou repetir o que eu disse no final do meu vídeo sobre Se Deus Me Chamar Não Vou. Acho que a gente pode esperar muita coisa boa vindo dela. É um livro curto, muito bem pensado, muito bem escrito, que você consegue se envolver com a personagem do início ao fim. É como se você colocasse a sua vida em pausa e vivesse a dela ali rapidão. Na verdade, vivesse um interlocutor, porque é como se você sentasse na frente dela numa mesa de bar e deixasse ela contar da vida dela aos poucos, esperando os clímax pra tentar entender exatamente quem é essa personagem. E no fim, tudo a gente nunca vai entender, mas a gente vai entender um bocado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!